Se você puder, abra sua Bíblia no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10, e o versículo de número 10 até o 11. Glória a Deus. Glória a Deus. João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 10 até o versículo de número 11. Almeida Revista Corrigida. A minha versão diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mais uma vez, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Até aqui, não sente ainda. Com a sua Bíblia, pode fechar ela, deixa ela ocupar o seu assento por um minuto. Eu quero te convidar a fazer mais uma oração. Feche seus olhos se você puder. Pai, no nome de Jesus, o teu Filho, nós estamos na sua presença nessa noite. Senhor, nós louvamos o teu nome, nós te glorificamos aqui já com os louvores, nós já engrandecemos o Senhor e a sua majestade. Nós reconhecemos que tu estás sentado, Senhor, em um alto e sublime trono, e à tua destra está o teu Filho, o bom pastor. Senhor, e nós temos a convicção que o teu Espírito Santo está em nós, e está no meio de nós, e está sobre nós, e nós estamos aqui inundados, Senhor, na tua presença e na tua glória. A tua palavra diz, Senhor, que a terra está cheia da tua glória. Ela não estava e ela não estará cheia dela, mas ela está. É um momento presente que nós estamos vivendo, e nós queremos, Senhor, nessa noite, por misericórdia e bondade que há no Senhor, que o Senhor nos permita sentir essa glória, nos permita ser tomados por essa glória, nos permita ser inundados por essa glória. Senhor, se há alguém que entrou aqui hoje sem propósito, triste, que a tua glória, Senhor, dirija a um propósito e traga alegria ao coração. Se entrou aqui alguém doente, Senhor, que a tua glória, Senhor, seja a cura para essa doença. Se alguém entrou aqui em depressão nessa noite, que a tua glória, Senhor, venha trazer alegria e repreender toda a depressão. Se entrou alguém aqui nessa noite que está fraco, que a tua glória venha trazer força. Se entrou alguém aqui em dúvida, Senhor, que a tua glória venha trazer certeza. Se alguém entrou aqui nessa noite duvidando do teu poder, que a tua glória possa trazer, Senhor, a verdade que há no Senhor e na sua palavra. Senhor, não é uma palavra qualquer que será pregada aqui, mas a tua palavra não volta vazia. A tua palavra é uma palavra poderosa, criadora, restauradora, saradora. A tua palavra, Senhor, é quem traz vida ao nosso coração, é quem nos lava, Senhor, dos nossos pecados. E nessa noite, Senhor, nós queremos suplicar ao Senhor que o teu Espírito Santo venha soprar essa palavra aos nossos corações, Senhor, e que essa semente não seja arrebatada pelo inimigo, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. E você pode sentar dizendo glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Nosso texto é uma passagem onde Jesus está pregando uma palavra e discutindo com os fariseus, os religiosos da época. E Jesus não está discutindo religião. Jesus nunca discutiu religião. Ele sempre falava sobre o reino. E às vezes eles não entendiam o que é que ele estava dizendo, o que ele estava falando, porque quem vive em religião não consegue compreender as coisas que são sobrenaturais, que são extraordinárias. Eu quero dar uma notícia para você. Jesus é um Senhor. Jesus com o Pai são um, com o Espírito são um, e eles são extraordinários e fazem coisas extraordinárias. Nós
vivemos em um mundo que os dias, as circunstâncias, as situações tiram a nossa visão, roubam o nosso foco, distorcem aquilo que nós enxergamos. E a gente vem para a igreja, vem para os cultos, vem para a oração, e muitas vezes a gente não vive o extraordinário de Jesus na nossa vida. Nós não vivemos aquilo que Ele nos prometeu, uma vida em abundância. Nós não vivemos aquilo que Ele nos garantiu, que Ele e o Pai fariam morada em nós, e nós poderíamos viver algo extraordinário. E é curioso, porque quando nós olhamos o contexto bíblico, nós vamos compreender que Jesus não tinha nada que pudesse chamar atenção. O profeta Isaías disse que ele não tinha beleza, nem formosura e nada que nos atraísse. Quando nós vamos olhando a Bíblia, nós vamos compreender que Jesus não tinha riquezas. Ele não era o rei esperado para o seu tempo, que libertaria Israel de todos os seus inimigos, principalmente de Roma. Nós olhamos para Jesus e nós compreendemos que ele era um homem chamado de Nazareno, filho do carpinteiro, que veio de uma cidade que, cá para nós, talvez não fosse nem do tamanho de Cafelândia, fosse muito menor. Quem sabe fosse uma das piores cidades que você já viu, uma das menores cidades que você já viu, e lá não tinha atrativo algum para que as pessoas fossem lá. Jesus veio de um lugar desprezado, de um ofício que à sua época não era também considerado algo grandioso. Mas ainda assim, esse Jesus tinha algo nele, tinha algo tão grande e tão poderoso, que em uma pequena colheita que ele fez, ele conseguiu juntar 12 homens que deixaram tudo para segui-lo. É verdade que alguns homens tinham alguma condição financeira, e é verdade que alguns deles não tinham nada para perder, tinham muito a ganhar seguindo Jesus talvez. Mas Jesus não tinha fama naquele momento ainda, não era conhecido. Depois a fama dele trouxe para ele um desejo de morte, eles queriam matar ele por quem ele se tornou. E a história vai andando no caminho, e Jesus vai trazendo àqueles discípulos uma palavra. E se nós lemos o Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar Jesus sempre ensinando alguma coisa, falando alguma coisa, dizendo alguma coisa. E quando alguém perguntava para ele, ele dizia: olha, aquilo que eu estou falando, não é eu quem falo, eu estou falando aquilo que eu aprendi com o meu Pai. E as pessoas diziam: que doutrina é essa? Porque ele não fala igual aos fariseus. De onde ele tira isso? Não é ele, o filho de José, o carpinteiro? Teve uma época, talvez você já deve ter lido isso na Bíblia, mas não tenha prestado atenção, mas tem uma passagem que Jesus ele é colocado numa situação tão pequena, que os próprios familiares dele são avisados que ele está em um determinado lugar, e eles vão lá, porque entre os familiares eles diziam: vamos lá prender Jesus, porque ele não está bem, ele está fora de si, ele está louco. A própria família dele dizia isso a seu respeito, sua mãe, seus irmãos diziam isso a respeito dele. Jesus não tinha glamour, né? Não existia uma carreta de evangelismo por onde ele andava, Rafael. O negócio era andar na sandália. Pastor Fernando, tinha que andar na sandália com os outros, pegando uma esmola aqui, uma oferta ali. Diz a Bíblia que haviam algumas mulheres que serviam a Jesus com os seus bens. E aí hoje na oferta, às vezes você ficou reclamando, né? Para que dar oferta, né? Porque essa obra é de Jesus, né? E a Bíblia ensina que nós devemos ajudar a obra do Senhor também com as nossas ofertas. Mas o objetivo não é falar sobre isso hoje. Jesus demorou um tempo para começar a fazer milagres. Então os milagres também não eram algo que chamava a atenção dos discípulos que estavam com Jesus. Mas é curioso, se a própria família desacreditava nele, o que é que fazia com que esses discípulos se mantivessem firmes com ele, se mantivessem juntos dele em qualquer situação? E nós chegamos aqui no capítulo 10 de João, no versículo de número 10, e nós lemos algo que é extremamente interessante.
Jesus começa a dizer que o ladrão ele vem senão para matar, roubar e destruir. E ele começa a falar sobre quem é esse ladrão. E aqui nesse momento ele está falando sobre os fariseus. Porque os fariseus se achavam pastores. Eles achavam que eles eram as únicas pessoas pelas quais as pessoas podiam chegar a Deus. Eles eram a porta. E Jesus chegou e falou assim: vocês não são porta, vocês são ladrões. Vocês entram pelo lugar onde vocês não devem. Quem entra pelo lugar que não há porta é ladrão. Mas eu sim, eu sou o pastor. E tem um momento que Jesus fala, inclusive, além de ser o pastor, eu sou a própria porta. Quem entra por mim encontrará pastagens. E ele pode entrar e pode sair. E aí Jesus começa a falar, mas o ladrão, ele vem para matar, para roubar e para destruir. E hoje eu estava pensando sobre essa palavra e eu comecei a compreender algumas coisas sobre isso. O pastor é aquele que cuida das ovelhas. É aquele que precisa estar presente no aprisco. E quando o pastor não está presente no aprisco, é a oportunidade que o ladrão tem para entrar. E muitas vezes na nossa vida, nós passamos situações onde nós somos roubados, estamos mortos, e o diabo está prestes a nos destruir. Mas não é porque o pastor não está cuidando, é porque nós nos afastamos dele. A falta da presença do pastor na nossa vida faz com que o inimigo tenha liberdade para entrar onde nós estamos, roubar os nossos sonhos, os nossos projetos, a nossa fé, destruir aquilo que nós acreditamos. Ele vem para matar o nosso entendimento, ou roubar o nosso entendimento, ou destruir o nosso entendimento a respeito de Deus, ou ele vem para tirar de nós a visão a respeito de Deus, de quem Ele é e de quem nós somos nele, e de quem Ele é em nós. Veja, Jesus está dizendo para eles, o ladrão está vindo. E uma coisa que eu preciso dizer para você, o diabo, ele não tem misericórdia. O diabo não perde tempo, nós perdemos tempo, eu perco tempo, eu acredito que muitos de vocês perdem tempo, mas eu vou falar de mim, não vou falar de vocês, eu perco tempo, e perco tempo de forma muitas vezes errada, gasto meu tempo com coisas que não deviam, deixo de vir e ler a palavra, ou deixo de ter um momento de oração, às vezes para assistir um seriado na televisão, ou às vezes para ficar mexendo no celular. E às vezes a gente vai investindo tempo em outras coisas que não aquilo que agrada ao Senhor, e o nosso relacionamento com Deus vai se distanciando, vai se esfriando. O pastor está lá no aprisco, mas a gente, a ovelha, e não sei se vocês sabem, mas a ovelha é um animal débil, não é um animal muito inteligente, ela não vê o perigo, e aí a gente vai saindo e se afastando, se afastando, se afastando. E quando a gente menos percebe, nós estamos muitas vezes nas garras do inimigo. E o inimigo não tem dó. Quando ele destrói, ele destrói. Se ele precisar destruir o teu casamento, ele vai destruir o teu casamento. Se ele precisar destruir a tua vida profissional, ele vai destruir a tua vida profissional. Se ele precisar destruir a tua vida emocional e ele tiver a oportunidade, ele vai fazer isso com todas as forças para te deixar no pó, para te deixar no resto, para te deixar não sobrando nada de você, para te colocar num leito de morte, para te colocar no inferno. O objetivo do diabo é esse, e ele vai fazer isso. Agora, quando nós estamos perto de Jesus, o bom pastor, nós temos a convicção de que o mal não nos alcança. O mal não pode nos alcançar quando nós estamos aos olhos do pastor, quando nós estamos à vista do bom pastor, quando nós estamos perto, quando nós estamos pertencendo a ele. E se você olhar para toda a igreja aqui, você vai ver que aqui é um aprisco, e aqui é o aprisco desse bom pastor. A igreja é o lugar onde as ovelhas congregam, e é onde elas podem ouvir a voz do Senhor e conhecer que é Ele que está falando. É por isso que talvez você venha ao culto, é por isso que muitas vezes você está em casa, e você, meio sem vontade, meio sem jeito, meio sem querer, você acaba dando aquele estralo na sua cabeça, você fala, hoje eu vou para a igreja, e você levanta e vem, mas você não veio para ver o louvor, você não veio para ver quem vai pregar, você não veio para ver quem veio ao culto, ou quem faltou ao culto, você veio
porque a voz do pastor falou com você lá na sua casa, ainda que você não tenha ouvido ela com seus ouvidos, mas a sua alma compreendeu isso e te fez levantar de lá e vir aqui para entregar o culto a Ele. Agora, veja, se Jesus não tinha dinheiro, se Jesus não tinha fama, se Jesus não tinha glamour, se Jesus não tinha status, se Jesus não tinha nada, o que é que Jesus oferecia de tão grandioso e de tão poderoso, capaz de prender os 12, de prender os 70, de prender 5.000 homens, fora mulheres e crianças, ao seu redor, ao ponto de eles quererem ouvi-lo, ou ainda, depois de prender mais 4.000 homens, fora mulheres e crianças, que ficaram 3 dias jejuando enquanto ele pregava. O que é que esse homem tem? O que é que ele oferece? E aí ele está falando na palavra. Primeiro que ele começa dizendo, eu sou. E se você compreende o significado dessa pequena frase, eu sou, você vai voltar na sua Bíblia, lá no Antigo Testamento, quando Deus se revela a Moisés. Moisés fala assim, quando eles me perguntarem quem me mandou aqui, o que é que eu digo? E Deus diz para ele assim, fala que o eu sou te mandou. E Jesus está dizendo aqui, eu sou o Pai. Eu sou Deus, Ele comigo é um, e eu com Ele, nós somos um. E ele começa dando essa revelação dizendo, eu sou. E o eu sou é aquele que pode fazer todas as coisas. E ele começa dizendo assim, eu vim para dar vida. Eu vim para dar vida. Imagine você viver a sua vida de uma forma passageira. Tudo acontece ao seu redor, as coisas passam, o dia passa, um após o outro, e você fica sem sentido. O que é que eu faço? Para que é que eu nasci? Qual é a minha razão de estar aqui? Por que que Deus me chamou? Por que que eu estou aqui hoje? E as pessoas começam a questionar sobre ter vida. O que é ter vida? O que é nós termos em nós mesmos essa vida que Deus, que Jesus está nos prometendo? Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Antes de dizer o que é para você ter vida, deixa eu te dizer o que é ser um morto. Ser um morto é uma pessoa que não tem vontade de fazer nada. Ser um morto é uma pessoa que precisa ser carregada para todo lugar. Ou você já viu algum defunto andando por aí? Ele é sempre carregado, sempre levado para algum lugar. Não tem atividade, ele não tem reação, ele não tem sentimento. Ele simplesmente está ali, estagnado, parado. E chega um momento que a coisa começa a ficar pior, porque ele começa a se decompor e ele começa a feder. Ser um morto é uma coisa terrível. E às vezes a gente vem para o culto exatamente como um morto. Você entra mudo, sai calado. Você entra com as suas mãos baixas, sai daqui sem pelo menos levantá-la uma vez para dizer glória a Deus. Você entra aqui sem a consciência de que você veio aqui para adorar aquele que está te dando o ar que você respira, que entra nos seus pulmões, que foi Ele que fez, inclusive, e que Ele está garantindo a saúde desses pulmões para que o seu corpo possa ser abastecido, para que você possa glorificar o nome dEle. Nós entramos muitas vezes aqui no culto como meros espectadores. Se Deus falar comigo hoje, amém. E tem gente que nem isso não tem, nem a expectativa de chegar aqui e pensar, Deus pode falar comigo nesse culto hoje. Tem gente que entra aqui e não tem nem a expectativa de ouvir uma voz do bom pastor, de ouvir uma voz de Deus, de ouvir uma palavra de Deus. E aí a pessoa entra, sai e pensa, domingo que vem tem de novo. E eu vou ter que vir. Porque se eu não vim, talvez um dos meus líderes vai mandar uma mensagem para mim perguntando por que eu não fui no culto. Mas veja, nós vivemos uma vida. E essa vida de um crente morto, quando as coisas acontecem lá fora, quando as circunstâncias acontecem lá fora, quando a coisa começa a ir mal, quando o casamento começa a ir mal, quando os filhos começam a andar por caminhos que a gente não gostaria, quando os problemas chegam, quando a saúde vai embora e a doença bate na porta, é aí que vem o peso de ser um crente morto. Porque é a hora que você desespera, é a hora que você não sabe para onde correr, é a hora que você não sabe para onde ir,
E é a hora que o diabo está esperando você abrir a boca para murmurar contra Deus e dizer: eu vou na igreja e não está adiantando nada. Eu vou na igreja e não está resolvendo nada. Olha o que está me acontecendo. As coisas não funcionam, as coisas não andam, as coisas não são resolvidas. E quem está falando aqui é algo que já experimentou isso. Agora, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando nós estamos mortos, a gente não consegue orar. A gente não consegue louvar a Deus, a gente não consegue agradecer. Quando nós estamos mortos, a nossa fé não funciona. A gente se torna cético, duvidoso. A gente fica duvidando, será que foi Deus que falou? Será que é Deus que está falando? Nossa, aquela palavra foi dura, mas será que era Deus falando comigo, alguma coisa que eu precisava ouvir? E o nosso coração vai se endurecendo, e os nossos ouvidos vão fechando, porque a nossa fé começa a morrer junto com a gente. E aí, nós não temos mais a vontade de fazer nada. Agora, Jesus veio e nos prometeu a vida. E quando Ele nos promete a vida, Ele está dizendo assim: eu quero te dar uma razão para você viver. Eu quero te dar uma razão para você me cultuar, para você me adorar. Eu quero te dar uma razão para você continuar e não parar. Eu quero te dar uma razão pela qual você vai orar. Eu quero te dar uma razão pela qual você vai me adorar. Eu quero te dar uma razão para levantar e ir para a igreja no domingo, ou ir servir em algum lugar, ou ir servir alguma pessoa. Jesus, quando Ele está dizendo para nós: eu quero que você tenha vida, Ele está dizendo: olha, eu quero que você ore mais, eu quero que você jejue mais, eu quero que você me busque mais, eu quero que você se levante do lugar onde você está, desse sofá, onde você está a tarde toda, às vezes, num domingo assistindo televisão, ou às vezes os compromissos que você abre mão da igreja para fazer outras coisas, e Jesus está dizendo: não, eu não quero isso, eu quero te dar uma vida nova, eu quero te dar algo diferente, eu quero te dar algo mais profundo, eu quero te dar um relacionamento comigo, e quando você tiver um relacionamento comigo, você vai descobrir que você não precisa nada além disso para ter uma vida abundante. Nós gostamos de nos ocupar com muitas coisas, a gente gosta de estar sempre ocupado, a gente gosta de estar sempre fazendo alguma coisa, mas tem aqueles que gostam de não fazer coisa alguma. E tudo isso, meu irmão, fazer o nada, ou se ocupar com muito, se não for com Cristo, está errado. Se não for com Cristo, não faz sentido. Nós estamos vivendo esse tempo, onde Jesus está dizendo para os seus discípulos: eu vim para que vocês tenham uma vida, para que vocês deixem de ser escravos, para que vocês deixem de fazer o que vocês estão fazendo. Pega Pedro, ou Simão, está pescando, ele larga tudo porque ele quer seguir aquele que tem a vida. Ele passa lá por Tiago e João, eles estão ajudando o pai deles a lavar as redes, eles largam tudo porque eles querem seguir o dom da vida. Ele chega na alfândega, tem um tal de Mateus que está cobrando impostos, ele chega e fala assim: vem comigo, me segue. E esse homem diz assim para ele: eu vou, porque ele quer seguir aquele que tem o dom da vida. Ele chama um tal de Natanael, e esse Natanael vai e segue ele também, deixando tudo para trás. E esse próprio Natanael vai correndo e diz para um homem chamado Filipe, fala: olha, nós encontramos o Cristo, vem e vê. E esse homem diz assim: será? E quando ele chega perto de Jesus, esse Jesus olha para ele e diz assim: você é um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. E esse homem diz assim: mas como, se você não me conhece? E Jesus olha para ele e responde: quando você estava lá debaixo daquela figueira, eu já te vi. E ele olha: eu vejo que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus está chamando-nos para que a gente tenha vida, para que a gente não viva aquilo que está lá em Ezequiel capítulo 37. Se você já leu a sua Bíblia, você vai ver que lá existe um exército, um vale de ossos secos. E Deus chama o profeta e manda o profeta profetizar sobre aqueles vales. E naquele vale, aqueles ossos começam a se juntar, começam a criar nervos, começam a criar músculo, começam a criar carne, são revestidos e se forma um grande exército. Deus não nos chamou para que a gente viva num vale de ossos secos, Deus nos chamou para viver o extraordinário. Se você acha que as tuas situações não têm saída, se você acha que a tua condição não tem resposta,
se você acha que o que você está vivendo é algo muito raso, algo que não tem sentido, deixa eu te fazer um convite, meu irmão. Começa a buscar o extraordinário em Jesus, porque Jesus não é um Deus de poucas coisas. O Deus que nós servimos, o Jesus que nós servimos, não nos chamou para que a gente viva no raso, para que a gente viva uma vida mediana. Ele não nos chamou para que a gente viva de domingo a domingo. Ele nos chamou para que a gente tenha a virtude dele em nós, para que a virtude dele encha o nosso corpo físico, para que a virtude dele encha a nossa alma, nos dê ânimo, nos dê alegria e nos faça cumprir a missão para a qual ele nos chamou. Veja, Jesus está dizendo o seguinte: eu vim para dar vida, e eu vim para dar uma vida abundante. E esse versículo tem sido colocado de uma forma errada. Como assim? Muitas pessoas têm pregado esse versículo dizendo o seguinte: olha, Jesus falou que ele vai te dar vida e vida em abundância. E aí a pessoa complementa: ele vai te dar riqueza, ele vai te dar uma casa nova, ele vai te dar o carro dos seus sonhos, ele vai cumprir os seus sonhos, ele vai cumprir o desejo do seu coração. Isso é abundância, é disso que Jesus está falando. E a pregação vai se estendendo, né, para colocar a gente no meio. A gente parece que é o centro. Jesus vai cumprir os desejos do seu coração, vai realizar todos os seus sonhos, e não sei o que, e isso e aquele outro, e mais não sei aonde, vai abrir todas as portas, janelas e comportas do céu, e vai derramar uma chuva de bênção na sua vida, e você vai ser outra pessoa, e faz um monte de promessa. Deixa eu te perguntar, quantos dos 12 ficaram ricos seguindo Jesus? Falo financeiramente. Quantos dos 70 que seguiram Jesus foram prósperos e foram morar numa grande casa? Quantos daquela comissão que Jesus chamou, dos 120 que estavam lá no dia de Pentecostes, quantos deles a Bíblia diz que eles tiveram as portas do céu abertas e eles se tornaram pessoas ricas, pessoas que eram, não podiam ser tomadas por nenhum tipo de dificuldade, por nenhum tipo de luta, por nenhum tipo de problema? Quantas, Vinícius? Vai me ajudar a pregar hoje. Quantas dessas pessoas? Nenhuma. Porque a palavra abundância aqui não quer dizer isso. A palavra abundância aqui está querendo dizer o seguinte: eu vim para dar uma vida para vocês, e uma vida que está além de, uma vida que vai além disso, uma vida extraordinária, uma vida que está acima do comum, uma vida que está além de qualquer outra coisa. E quando nós vivemos essa vida em Cristo, quando nós vivemos essa vida de abundância, você já deve ter conhecido, se você não é essa pessoa. Não sei se você já viu, às vezes, uma visita no hospital, quando você vai visitar aquele irmãozinho, aquela irmãzinha de oração que você conhece, sabe, aquela irmã mesmo que orava bastante, jejuava, vivia na presença de Deus, mas ela está lá no hospital, acamada, com câncer, sofrendo de dor, e você chega lá e diz assim: paz o Senhor, minha irmã, e ela diz: paz o Senhor, e você pergunta: como é que você está? Dá vontade às vezes de pegar na garganta da gente e falar: por que você foi perguntar isso? Mas aí você pergunta como é que você está, e ela responde: eu estou bem, graças a Deus. Você fala: está bem como? Está aqui na cama, o cabelo já caiu, está só a pena e o bico, não tem mais nada, o câncer já comeu tudo, mas a pessoa está dizendo: graças a Deus, glória a Deus. Aí você vai lá para fazer uma visita, e quem é visitado é você, que nem está internado, mas você é a pessoa visitada, porque às vezes você recebe uma palavra daquele abençoado, e você sai de lá dizendo: eu preciso ser mais crente, eu preciso ser melhor, eu preciso me converter dos meus pecados, porque ainda me falta muito. Mas isso é o significado de viver uma vida abundante.
É uma vida que vai além das circunstâncias desse mundo. Jesus não veio para entregar nada para nós desse mundo que não fosse as almas que Ele queria que nós ganhássemos. Ele veio para entregar para nós uma vida de promessa. Isso Ele fez para nós, uma promessa, dizendo que Ele tem guardado para nós algo maior, algo que vai além, algo que vai depois disso que nós estamos vivendo aqui. Veja, capítulo 12, versículo 15 de Lucas, Jesus está contando a parábola do rico insensato, e ele diz assim, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância daquilo que possui. E Jesus não está falando só de dinheiro, está falando de muitas outras coisas. Tem gente que fica feliz e satisfeito que eu tenho o emprego dos meus sonhos. Eu quero dizer que Jesus tem coisa maior do que o emprego dos seus sonhos. Tem gente que está dizendo assim, mas eu tenho dinheiro suficiente para viver o resto da minha vida. Deixa eu te dizer, Jesus tem uma vida para depois do resto da sua vida, que é muito maior do que você tem. Tem gente que está feliz e faceiro da vida, porque conseguiu conquistar algo, glória a Deus por isso. Mas eu quero te dizer, não se paute nisso, porque Jesus tem algo que é mais abundante, algo que vai além das suas conquistas desse tempo. Então fica com Jesus, porque vai dar certo. Paulo está dizendo em 1 Coríntios capítulo 15, 19, se nós esperarmos em Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, irmão, qual é a conclusão do nosso entendimento? Que Jesus veio para dar vida e vida abundante, mas essa vida abundante não é só para esse tempo, Ele veio para nos dar algo que vai depois desse tempo, que vai depois, vai para o extraordinário, que vai para cima, que vai para depois da nossa morte. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Jesus está nos dando mais do que o suficiente. Filipenses capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. Paulo está dizendo, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso pensamento em Cristo Jesus. Quando o nosso coração e o nosso pensamento está focado em Jesus, não tem circunstância que nos desequilibre. Quando o nosso coração e o nosso pensamento está focado em Jesus, eu acordo de manhã pensando em Jesus, eu almoço pensando em Jesus, eu trabalho pensando em Jesus, eu durmo pensando em Jesus. Eu não consigo, irmão, claro que você consegue. Se você precisar, coloca aí nesse abençoado desse seu celular um lembrete, de manhã, de tarde, de noite, para você lembrar de Jesus. Começa assim, depois vai ficar natural, porque depois você não vai mais conseguir esquecer de Jesus na sua vida. Começa buscando, fazendo uma força, começa se empenhando. É difícil, irmão, é claro que é difícil. Vai levantar todo dia de madrugada para orar, para você ver se é bom. Não é bom, a minha carne quer dormir, eu quero voltar para a cama, eu quero voltar onde está quente, eu quero descansar. Mas uma coisa é verdade, irmão, quando nós estamos na presença de Jesus, a nossa vida transforma de uma forma poderosa. A gente sente falta de orar. Tem gente que não consegue orar, mas não consegue porque não ora, porque quando você começar a orar, você vai sentir falta de estar na presença de Deus todos os dias da sua vida. Se você furar um horário de almoço sem orar, a sua consciência, o Espírito Santo vai vir e você vai dizer assim, você não me buscou hoje, você não orou hoje, eu estou aqui esperando você vir falar comigo. Você vai deitar na sua cama para dormir sem orar, o Espírito Santo vai vir e vai falar para você, ei, você está indo dormir sem falar comigo hoje, eu estou te esperando, eu quero ter uma conversa, eu quero falar com você, eu quero te revelar coisas grandes e firmes que você não sabe. A gente vive murmurando das coisas, vive falando que as coisas não vão, mas a gente também não busca aquele que pode fazer as coisas irem além daquilo que a gente precisa. Meu irmão, Filipenses 1 e 21, Paulo faz a declaração mais extraordinária da Bíblia, uma das mais extraordinárias. Ele está dizendo assim, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Ele está declarando assim, eu não vejo a hora de morrer, eu preciso morrer, porque a hora que eu morrer eu sei com quem eu vou estar. Esse mundo não tem nada para mim, não há nada aqui que me agrade, tudo que eu tinha, que eu reputava que era alguma coisa, eu já reputei como perda, eu já considerei perda, para mim isso aqui não serve de nada.
Algumas versões dizem que Paulo disse assim, olha, tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu era, é esterco e não presta para nada, eu não vejo a hora de partir desse mundo. Tem uma hora que ele está discutindo com os irmãos e está dizendo assim, olha, a minha vontade é partir para cima, mas se o Senhor disser para mim que é melhor eu ficar na carne por amor de vós, então eu vou ficar. Mas eu quero deixar claro uma coisa para vocês, eu não vejo a hora de partir para morar em abundância, para morar com o bom pastor no lugar que ele tem preparado para mim. Aleluia. Nós olhamos a Bíblia e a gente vê que Jesus fez um monte de milagres. Jesus curou uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Mas isso não é abundância. Como não, irmão? Ela recebeu de Jesus um milagre. Ela estava há 20 anos, tinha gastado tudo que ela tinha. Como que isso não é abundância? Não é abundância. A abundância veio depois da cura, quando Jesus disse para ela, a tua fé te salvou. Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo, e a filha de Jairo que estava morta ressuscitou, e a pessoa vai dizer, Jairo é um homem que está vivendo a abundância de Jesus na vida dele. Eu vou dizer para você, não está. A abundância de Jesus na vida de Jairo estava quando ele disse assim, ó, crê, porque a menina será salva. A abundância de Jesus está na salvação. Nós vamos olhando Jesus, quando ele está lá, o cego de Jericó, clamando, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus para, e ele é curado, e aí Jesus diz para ele o quê? A tua fé te salvou. A abundância que Jesus tem para nós está nisso, na nossa fé, que vai nos fazer alcançar a salvação através dele, porque todo aquele que nele crê não será perdido, todo aquele que nele crê poderá viver uma eternidade junto com ele, livre de qualquer coisa. Jesus pegou os 12 e disse para eles o seguinte, olha, vou dar uma missão para vocês, vão pregar, vocês vão curar os enfermos em meu nome, vão expulsar os demônios em meu nome. E os 70 foram e pregaram e fizeram sinais e maravilhas e voltaram todos felizes dizendo para Jesus, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, Senhor, em teu nome o coxo andou, o cego enxergou, o surdo ouviu, tinha um mudo lá, Jesus, ele não falava, mas quando nós colocamos a mão nele e oramos em teu nome, aquele homem começou a falar. Tinha um homem lá, Senhor, que era paralítico, e nós oramos, colocamos as mãos sobre as pernas dele, ungimos ele com óleo, e aquele homem começou a pular e saltar. Tinha um endemoniado que não voltava para casa, mas nós oramos para ele, e aí o demônio saiu, e ele pôde voltar para a sua família. Jesus, olha quantas coisas nós fizemos, e Jesus olhou e disse assim, não vos alegreis por isso, mas antes vos alegreis, porque o nome de vocês está escrito lá no céu. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa, qual é a diferença? Qual é a diferença de um rico que morre e uma pessoa que é miserável? Uma pessoa que mora na rua, embaixo de uma ponte, quando ela morre. Qual é a diferença de um para o outro? Um vai ter um cortejo fúnebre mais bonito, talvez, com mais pessoas, o outro, talvez, vai ser enterrado como um indigente. Qual é a diferença quando uma pessoa saudável morre e uma pessoa doente? Qual é a diferença quando morre uma criança e um adulto? Um velho e um novo? Não vão todos para o mesmo lugar? Não vão todos estar na mesma condição? As coisas, no fim da nossa vida, elas se emparelham. Lá na cova, Salomão disse que a terra nunca se sacia. E lá na cova, tudo fica igual. Lá não tem melhor, pior, maior, menor, grande, pequeno. Na cova não existe diferença para nós. É onde as coisas vão se nivelar. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Lá na cova, qual é a diferença de um pecador remido e de um ímpio que não quis aceitar a Jesus? Você consegue enxergar essa diferença? Faz sentido isso para você? Tem diferença?
Jesus, aliás, João, no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 25, João está relembrando as pessoas que estavam lendo a sua epístola, dizendo, ele nos fez uma promessa, e nós cremos nela, e a promessa que ele nos fez foi a vida eterna. O próprio João, no capítulo 14, aliás, Jesus, em João capítulo 14, versículo 2, Jesus, talvez seja essa promessa que João estava lembrando, mas Jesus prometeu, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito, eu vou preparar lugar, e depois ele fala, né, e se eu for e preparar lugar, eu voltarei outra vez, para que aonde eu estiver, glória a Deus, aleluia, Jesus. Você crê nisso? Amém. João capítulo 14, versículo 15 ao 20, não coloca ainda. Nós perdemos muito tempo com as coisas que não são de cima. E Jesus falou lá, Mateus 6,33, se eu não me engano, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Eu não sei você, mas eu, por muito tempo, coloquei sempre as coisas de Deus como segunda opção, terceira opção, quarta, quinta, às vezes nem era opção. Tinha dias que eu só queria chegar em casa, fechar a porta da minha casa e ligar a TV, às vezes nem prestava atenção no que estava acontecendo, só queria que tivesse algum barulho em volta de mim para que o tempo passasse. E a gente tem a falsa percepção, às vezes, de que o tempo vai resolver as coisas. Mas eu tenho uma notícia para te dar. O tempo não resolve nada. Agora, se você levar para Jesus, pode ser que resolva. Porque ele falava, traz para mim. Vem até mim. Se você está cansado, se você está sobrecarregado, pode vir, porque o meu fardo é leve, eu sou manso. Se o seu fardo está pesado, está difícil para você, é porque você está carregando o fardo errado, você não está carregando o fardo do bom pastor, porque ele não sobrecarrega as suas ovelhas, ele não pesa sobre nós, mas ele vem para nos dar vida abundante, para além do que nós temos, para além do que nós somos. Ele quer dar algo que vai além disso, para cada um de nós. João 14, 15 a 20. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Meu irmão, a palavra de Deus tem poder sobre a nossa vida e sobre qualquer coisa que a gente enfrenta. E ele está dizendo, se você me ama, guarda os meus mandamentos. E se eu perguntasse que você ama Jesus, você levantaria a sua mão. Tenho certeza. Mas talvez o seu coração, na hora, ia questionar, será que você ama mesmo? Será que você sabe o que isso significa? Não é nem porque você não quer, é porque talvez você não tenha ainda vivido essa experiência com Ele, para entender o que é amá-lo de verdade, o que é guardar os seus mandamentos. Ele disse, se você me ama, guarda os meus mandamentos. No versículo 16 ele fala, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que Ele fique sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará onde?
Espírito de Deus está dentro do seu coração. Ele faz morada em nós e Ele nos capacita a viver uma vida abundante, além das circunstâncias que nós enfrentamos. Para os jovens, está difícil na escola, está difícil na faculdade, está difícil com as amizades. O Senhor tem algo que vai além dessa amizade para você. Está se sentindo excluído, o Senhor tem algo que vai além dessa exclusão para você. Fica com Jesus, porque é a melhor escolha que você vai fazer na sua vida. Ele prometeu que não nos deixaria órfãos, mas Ele voltaria para nós. E no versículo 19 ele fala, ainda um pouco de tempo, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Jesus está no nosso coração e vive dentro de nós.